O falecimento de Cid Moreira levantou muitas discussões sobre as hipóteses de deserdação de filhos aqui no Brasil e é sobre isso que eu quero falar com você hoje. Meu nome é Vivian Padilha, eu sou advogada especialista no direito de família e hoje é dia de falarmos sobre a trágica morte de Cid Moreira e o que se sabe através da mídia para que possamos pensar dentro de uma aplicabilidade prática, de uma situação de fato que está acontecendo, como que acontece a deserdação no Brasil. Olhando aqui algumas notícias e deixando muito claro que essas informações, obviamente, são tidas a partir do que se tem nas notícias, na internet como um todo, Cid Moreira ele deixou um patrimônio de mais ou menos 60 milhões de reais. E é sobre esse patrimônio que estamos falando aqui hoje. O grande ponto aqui das notícias é que algumas notícias falam que ele teria deixado os filhos de fora do testamento. Já outras notícias falam que ele teria deserdado os dois filhos no testamento. E aqui são duas situações diferentes, então eu preciso explicar as implicações práticas dessas situações para que você entenda como que isso se aplicaria na sua família, que eu imagino que seja o seu objetivo aqui nesse vídeo. Então, pensando na primeira hipótese que as notícias trazem aqui, se o Cid Moreira, ele não deixou os filhos no testamento, se ele não trouxe os filhos para o testamento, isso quer dizer que provavelmente ele fez um planejamento sucessório e ele privilegiou a sua esposa ao invés de colocar os filhos ali. Ou seja, de um patrimônio de 100%, ele poderia fazer o que ele quisesse com 50%, com 30 milhões. Digamos que ele pegou esses 30 milhões e ele colocou esses 30 milhões para irem direto para sua esposa através do testamento. Nesse sentido, essa esposa ela ficaria com esses 30 milhões mais a parte que ela já tinha direito com relação à legítima, que são os outros 50%. E aqui vai depender do regime de bens, mas digamos que ela tivesse direito à metade do outro. Então, nesse sentido, ela ficaria com 75% dos 60 milhões e os filhos dividiriam 25%. Isso é plenamente possível, plenamente legal e muito tranquilo de ser feito. Tem vários vídeos aqui no canal onde a gente fala justamente sobre planejamento sucessório, que é você escolher o que vai acontecer com seus bens quando você não estiver mais aqui. Por outro lado, a questão da deserdação já é uma coisa completamente diferente. A deserdação, como o próprio nome já diz, é você tirar dos seus filhos, inclusive a legítima, inclusive o que eles teriam direito por lei, para que eles não recebam nada do seu patrimônio. E vários veículos de notícias falam que Cid Moreira teria feito isso, ele teria tirado os filhos através de um testamento, ele teria tirado os seus dois filhos da sucessão, deserdando. E aí eu quero trazer para você aqui quais são as hipóteses dentro do direito brasileiro que permitem a deserdação dos filhos, para que a gente possa pensar, né, no que pode ter acontecido ali e como que você pode fazer isso na prática se for um desejo seu. Bom, nosso Código Civil, a nossa lei, ela estabelece quais são as hipóteses onde um herdeiro, onde alguém pode ser deserdado dentro de um testamento. Então, ponto número 1, precisa ser feito através de um testamento. E não é só você chegar no testamento e dizer, o meu filho cometeu tal crime contra mim, o meu filho fez isso de acordo com o artigo tal, o inciso tal, essa hipótese de deserdação é a que cabe no meu caso. Não basta isso, tem que ter provas. E também tem que ter um atestado, tem que ter não, mas é muito importante que tenha um atestado de sanidade mental, principalmente quando a pessoa já está com a idade mais avançada. Porque imagina, você vai e você diz que o seu filho cometeu um crime contra você, mas você só diz isso, você não comprova. Se não existe nenhuma prova de que isso aconteceu, o juiz ele não vai permitir essa deserdação após o seu falecimento, quando esse testamento for aberto para ser cumprido, porque é assim que é o procedimento. Então precisa existir a justificativa, precisam existir provas, e é importante também, quem está em idade mais avançada, que comprove que estava bem mentalmente, porque a outra parte, ao contestar essa deserdação quando você não estiver mais aqui, pode dizer, mas ele juntou essas provas, mas ele produziu essas provas porque ele não estava bem psicologicamente, então ele fez um boletim de ocorrência, mas nada disso aconteceu só na cabeça dele. Então, para evitar que isso aconteça, Cid Moreira tomou todas essas precauções no caso dele de acordo com o que veicula a mídia. Então, voltando para as hipóteses aqui. Quais são as hipóteses onde uma pessoa pode ser deserdada? Uma ofensa física grave, então, deu um murro na cara do pai, o pai foi parar no hospital, isso tem prova, tem o histórico ali médico, né, mostrando que isso aconteceu, e isso já seria uma causa de deserdação. Injúria grave também, só que aqui o terreno é muito nebuloso, é uma linha bem tênue, porque basicamente discussões acaloradas entre pais e filhos podem ocasionar injúrias, né? Podem ocasionar palavras bem pesadas ditas naquela situação, e é muito difícil de comprovar quando isso acontece. Mas vai que a relação é extremamente desgastada por muito tempo, daí nesse sentido é possível se comprovar também através da questão da injúria grave. Uma situação que acontece
E a gente, obviamente, não espera que tenha sido isso no caso do Cid Moreira, até porque a esposa dele não teria ficado ali no testamento, né? A gente pensa que não teria acontecido. Mas, caso os filhos tenham algum tipo de relacionamento com a madrasta ou com o padrasto, né? Em outro caso, mas nesse caso aqui com a madrasta, se o pai descobre e comprova, isso também é hipótese de deserdação. E por fim, quando os filhos desamparam o pai tá ali numa situação de doença psicológica, física, e os filhos que tinham esse dever, inclusive por lei, de cuidar desse pai na velhice, eles simplesmente deixam pra lá, tomara que vá logo pra eu receber minha herança, e aí esse pai pode deserdar esse filho que o abandonou na velhice quando ele precisava. Ora, se você me abandonou e minha esposa tá aqui cuidando de mim, eu quero que ela fique com 100% porque você não merece. E aí é uma hipótese de deserdação. E aí, para você saber como é o procedimento prático, a pessoa foi, digamos que Cid Moreira foi até o cartório, no cartório de notas, fez o testamento dele, acompanhado de um advogado especialista, trouxe outras coisas também ali, já aproveitando aquele documento, mas trouxe principalmente o artigo de lei, o inciso que embasa a deserdação, as provas que ele tem sobre a motivação para que essa deserdação seja permitida lá na frente, e um atestado, né, comprovando que ele estava bem psicologicamente para fazer essa declaração à época, podendo inclusive trazer outros atestados depois para ter uma validade ainda maior. Ok, Cid Moreira fez isso, faleceu, e agora? Agora os filhos estão num processo judicial, porque possivelmente a esposa, que seria a outra herdeira que se conhece, ela tem que abrir o processo do testamento, então é um processo de abertura de testamento, para que o juiz ele possa visualizar aquele testamento na prática, observar tudo isso que foi trazido, as provas, a fundamentação, verificar se de fato tem uma validade aquele testamento. Tendo validade esse testamento, acaba esse processo. E aí essa sentença, o que foi proferido ali, olha, esse testamento é válido, então tem que seguir dessa forma, dessa forma e dessa forma, e isso vai ser trazido para o processo de inventário para que os bens sejam transferidos. Então, sendo validado por um juiz essa deserdação, olha, tem provas, está embasado na lei, ele queria deserdar, ele pode deserdar, eles vão ser deserdados, e no processo de inventário e partilha só vai ser partilhado para a esposa ou para outros herdeiros que a gente não saiba que existam, ou para outras pessoas, para terceiros que tenham sido privilegiados naquele testamento também. No processo de inventário e partilha vão ser partilhados esses 60 milhões entre as pessoas que restarem ali. Claro que os deserdados, os filhos, eles podem se defender. Não existe um processo na justiça onde não seja concedido contraditório para outra parte, que é justamente a possibilidade de dizer, olha, eu tenho provas de que nada disso aconteceu, é tudo mentira, e pode sim existir situações onde essa deserdação vai ser revertida após o falecimento. Por isso que, se o seu caso, se você chegou até esse vídeo procurando para entender melhor como funciona a deserdação e como você pode se precaver, a primeira coisa que eu te falo é, procure um advogado especialista da sua confiança, porque isso é muito importante para você saber que está fazendo exatamente o que é necessário para isso ser válido depois. Pense muito sobre o assunto, né, em segundo lugar, porque é um ato onde você vai realmente tirar dos seus filhos ou de outra pessoa que você esteja deserdando tudo aquilo que eles teriam direito. Então tem que ser muito bem pensado, muito bem analisado e muito bem comprovado também, para que isso seja mantido após o seu falecimento, para que isso não seja revertido através de um processo judicial, além de deixar uma dor de cabeça muito maior para aqueles que não foram deserdados e vão ter que brigar, né, representando o espólio naquele processo judicial. Então, se você assistiu esse vídeo todo e ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo, pode deixar aqui na descrição. Se a sua dúvida é sobre o seu caso especificamente, obviamente você não quer falar por aqui, quer conversar com especialistas, os contatos do escritório ficam sempre na descrição dos nossos vídeos. E não esquece de se inscrever aqui no canal, porque a gente sempre publica 2 vídeos por semana sobre os seus direitos para você.